No Vilela. Na plataforma fechada eu falo tudo, eu dou muito mais detalhes, dou nomes, Que seja. desmembro tudo. Então, mas você tá me falando que essas pessoas que falam coisas, elas são, digamos, ameaçadas, elas de alguma maneira... Sim, agora eu voltei a ser ameaçado, né? No começo, quando eu lancei o livro Filho do Fogo, eles me ameaçaram, porque eles não sabiam o que eu tinha escrito. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, Daniel Marçal, como todos sabem, foi encontrado morto nesta segunda, dia 5 de agosto, com um ferimento de bala na cabeça. Mas afinal, foi ele quem se suicidou ou alguém que deu um tiro nele? Pois como vocês puderam ver, o próprio Marçal disse que sofreu ameaças de morte e voltou a ser ameaçado. E vejam bem o que ele fala, que ele tinha sido ameaçado quando lançou o livro dele chamado Filhos do Fogo. Mas isso porque eles não sabiam o que ele tinha escrito. Mas vocês veem que bem no início do corte do nosso primeiro vídeo aí, ele diz... Fala no Vilela. Na plataforma fechada eu falo tudo, eu dou muito mais detalhes, dou nomes, Que seja. desmembro tudo. Então, mas... Pois é, ele simplesmente diz que na sua plataforma fechada, ele desmembra tudo e dá nome aos bois. Mas espera lá. Como que alguém ou um grupo fechado de uma seita satânica da qual ele fazia parte iria permitir que ele falasse para qualquer pessoa o que faziam e quem fazia certos rituais satânicos, das quais ele já descreveu, né, como satânicos e de sacrifícios até mesmo de menores, da qual um deles ele próprio iria fazer parte, como declarou no podcast. Aquele ritual era um ritual que eu teria que fazer pela primeira vez, um ritual de sacrifício humano. Então, Por quê? Porque tu tava fraco? Não, para subir de degrau, para virar sacerdote. Né, onde inclusive ele fala que conheceu a menina da qual ele, Daniel Mastral, iria sacrificar. Vejam só. Eu conheci a pessoa, conheci a menina de 9 anos. Os pais doaram a filha, né, para ser sacrificada em troca de poder, de glamour, de beleza e tudo mais. Os pais, a filha era nada. Pois é, como é que pode os próprios pais sacrificando a filha em troca de glamour, beleza, riqueza, sucesso, etc. Mas, graças a Deus, no dia anterior a este, Daniel Mastral conta que ia ter uma conversa com um pastor que o chamou para conversar com ele, e Mastral topou. Mas Mastral o que fez? Bom, simplesmente ele fez uma magia para acabar com o pastor, para nem sequer ouvir o que aquele pastor tinha a lhe falar ou a lhe oferecer. Mas vejam só o que aconteceu. Mas aí, fez o ritual, o que rolou Fez depois? o ritual, então eu tinha certeza que aí o homem ia morrer, porque o ritual já era para matar ele. Naquele encontro, né, eu fui regozijante, todo feliz, imaginando, poxa vida, eu vou pegar... Não vai ter encontro? Não vai ter encontro, né? Esse cara não vem, já era, está lá visto, olhar para a secretária e ficava pensando, quero ver você falar agora alguma coisa para mim, né? E eu já deu 2 horas, eu cansei, né? Tô indo embora, né? Bem na hora que o pastor chega, ele chegou. Ele tava com o ar meio abatido, tá transpirando muito, abatido, né? E ele pegou e falou, vamos conversar, né? Olha, naquela época eu tava no platô do Kung Fu, né? Feiticeiro do satanismo. Quer dizer, aquele homem não era oponente para mim, mas eu tive um medo dele, que me arrepiou dos pés à cabeça. Eu tô vendo alguém vivo que era para estar morto, né? Bom, e só para adiantar aqui a conversa, ficou naquela ladainha que o Mastral queria ir embora, porque o então ex-satanista estava com medo do pastor, já que aquela magia que ele fez contra o pastor não tinha dado certo, não deu em nada, somente talvez atrasado em 2 horas o pastor para chegar, e mesmo assim o pastor foi, porque quando Deus quer fazer algo, não tem diabo que impeça. Mas então aí o pastor pediu para ele ficar apenas 5 minutinhos. E o Mastral disse, 5 minutos? Tá bom então. Foi quando o Mastral entrou com o pastor na sala dele. E o pastor trancou a porta e pôs a chave no bolso. E logo em seguida Mastral olhou para as janelas que estavam fechadas e com grades e falou, pastor, eu pensei melhor e mudei de ideia. Não quero mais falar com você não, viu? Com o senhor não. E o pastor falou, bom, se você não quer falar comigo, tudo bem, né? Mas deixa eu apenas fazer uma oração aí em você, né? Aí o Mastral pensou, só uma oração, né? Tudo bem então, vai lá. Bom, foi quando o Mastral só viu a mão do pastor em direção à cabeça dele e ele apagou. E agora sim, vejam o que Daniel Mastral relata.
Ele impôs a mão sobre mim, né? Vejo a mão crescendo, apaguei, cara, apaguei. Então, cada vez que eu tinha minha consciência recobrada, eu via que eu tava no chão, eu tava todo estourado, sabe? Tava com hematoma, machucado, roupa rasgada, arranhão, né? A sala dele tava toda destruída, cadeira, tudo voando, livro pra todo quanto é lado, não voando poltergeist. Mas, Tipo Mas assim, que, tava tipo, bagunçado, assim, bagunçado. você se mexeu muito. Eu me mexi, exato. E ele estava calmo, ele estava sereno, né? Falando baixinho, baixinho, né? Falando, Deus, né? Visita essa vida com teu amor, visita essa vida com teu amor. Eu nunca vou esquecer dessas palavras, né? Pois é, eu antes de fazer esse vídeo eu tinha certeza que ia falar sobre a tal substância que é extraída, né, do sangue dos tais menores para rejuvenescer as pessoas, como artistas, políticos e empresários bem-sucedidos, né, que fazem uso dessa substância principalmente através desses sacrifícios, né? Inclusive eu fiz um vídeo falando disso a respeito, mostrando até fotos de alguns artistas, mas simplesmente foi derrubado em todas as plataformas, né? Agora, eu creio que Deus me direcionou a falar a respeito deste forte testemunho do Daniel Mastral, em como ele se converteu, lembrando que antes disso, ele já se sentia um tanto deprimido, também tinha uma namorada que era evangélica e que o levou para a igreja, onde conheceu esse tal pastor, que ao orar nele, derrubou ele já na primeira vez, né, na igreja. Mas creio que tudo tem um porquê, e o que eu sinto que devo falar sobre esse testemunho é que nada pode ir contra Deus, contra o amor de Deus, simplesmente porque o amor de Deus é o maior poder e a maior força de todo este universo, né? E veja como o Mastral fala que o pastor estava sereno, tranquilo, seguro de si, falando calmamente, mesmo depois do Mastral ter destruído quase por completo a sala do pastor. Mas claro, o pastor estava com Deus, e além de estar com Deus, ele tinha o amor de Deus para transformar as pessoas. Porque uma coisa que quero dizer aqui é que poucos talvez saibam, é que não é só pela fé que se vence o inimigo, mas principalmente ou somente pelo amor, porque Jesus mesmo só fez os milagres que fez porque ele tinha e tem ainda muito amor por toda a nossa humanidade. E é claro que as pessoas precisavam ter a fé para crer nele. Mas e Lázaro e a menina que estavam mortos? Aonde estavam a sua fé? E eu lhes respondo, a fé deles estava morta. Mas o amor ressuscita até os mortos, não é mesmo? Não é à toa que na Bíblia, em Coríntios 1:13, está escrito: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a riqueza, toda a minha riqueza e fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E por que é dito tudo isso? Porque realmente, se não existir amor em vós, em nós, melhor dizendo, porque eu também me incluo nisso, né? De nada nos adianta. Porque você não está fazendo isso, quero dizer, algum gesto, seja lá qual for, de bondade, caridade ou de boa vontade, porque ama realmente esse ser, mas sim está querendo algo em troca no seu coração, como aparecer, etc., né? Se não tiver o amor. Porque quando não há amor, não vale para Deus. Não vale para Jesus, porque aí você já ganhou o seu galardão. Ou seja, você já ganhou aquilo que o seu ego queria. E nós sabemos que não se pode servir a dois senhores, não é mesmo? Então tudo que fizer, faça com amor, porque o amor, que é Deus, sempre reconhece e saberá te recompensar. Bom, eu sei que saí aqui do que deveria falar nesse vídeo, por isso eu peço primeiramente desculpas, mas como a gente está em um momento decisivo para o planeta, passando por uma transição planetária em que só irá se salvar quem realmente estiver no amor, e não só quem acreditar em Jesus, mas sim quem tiver amor no seu coração e saber usá-lo, e não o contrário. Porque acreditar em Jesus todo mundo acredita, mas nem por isso as pessoas deixam
de fazer maldades. Então, só crer em Jesus não te salva, pois o que salva mesmo é a sua conversão em Cristo Jesus, agindo com amor com seus irmãos, como ele mesmo falou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, e assim também todos nós devemos fazer. Bom, mas depois então dessa explanação sobre o amor de Deus que Ele deu para nós, está aí no seu coração, no nosso coração. Só basta você se abrir para esse amor, para que ela faça as maravilhas em sua vida. Agora vejam só como foi o final desta batalha do amor de Deus contra os anjos endemoniados que estavam com Daniel Mastral. Chegou uma hora que eu voltei, né? E ele me ajudou a levantar, né, me pôs na cadeira, né? E pegou, falou: tá vendo isso aqui? Né? Falei: tô vendo. Isso aqui nunca mais vai fazer parte da sua vida, né? Porque agora você é uma nova criatura. Pois é, e foi assim que Daniel Mastral deixou o satanismo para se tornar uma nova criatura, ou seja, uma criatura de Deus e de Jesus. Mas o que fica de ensinamento aqui para todo mundo é que não é porque a pessoa deixou o mal e se entregou para Jesus que ela está salva e não terá que pagar pelos seus erros. Você vê que até o seu amigo Vic Vanilla, né, disse que o Daniel estava cheio de planos e ia até fazer uma nova palestra, que mostra que ele não estava com intenção de se matar, mas lembre-se que ele desejou a morte daquele pastor, e mesmo com a sua conversão, ele não foi capaz de impedir que esse peso ou karma negativo que ele criou para si mesmo viesse a confrontá-lo agora, porque as energias estão muito fortes nesse momento de fim de ciclo e de transição planetária. E aquilo que você deseja para outra pessoa pode voltar para você rapidamente. Então, se tiver alguma raiva ou amargura ou de alguém, é melhor perdoar e não deixar o mal para ninguém, porque esse mal pode voltar para você. Então deseje o bem e faça o bem, para que só o bem volte para você e volte dobrado se possível. Pois é, parece simples, mas na prática fica tão difícil, não é mesmo? Por isso sempre devemos focar em Cristo Jesus, lembrarmos dele e nos perguntarmos sempre sobre qualquer situação o que Jesus faria. Ou melhor ainda, pergunte diretamente a Jesus: o que o Senhor faria nessa situação? Me ajude. E ele te responderá, porque ele tudo ouve, tudo sabe, porque ele é onipresente e está em seu coração, no nosso coração. Amém. Bom, mas antes de terminar este vídeo, eu gostaria de lhes perguntar: será que o tiro saiu pela culatra e o que quiseram esconder agora vai ter uma repercussão estrondosa muito maior, como já se vê no YouTube, por exemplo, com um monte de depoimentos do Daniel Mastral sobre essa seita satânica da qual ele participou, né? Onde inclusive deu o nome de poderosos que podem fazer parte dessa seita. Acho que foi em 91, se não me falha a memória, eles convidaram Bill Clinton para fazer parte, para vir na nossa reunião. E tem muita pompa, tem muita coisa que acontece lá dentro, né? E falou: nós vamos dar poder para você, você vai ser o presidente. E quando você estiver lá, você vai fazer tal coisa, né? E ele não era nem candidato, não tinha nem partido. Aí acho que em 93 ele foi presidente, né? E fez 2 mandatos. Pois é, isso sem falar que ele falou sobre o Klaus Schwab, Bill Gates e outros poderosos. Então, com certeza, foi feito algo para matá-lo. Só que como o outro lado trabalha com coisas ocultas, é certo que nem precisaram de alguém para matá-lo, mas somente dominar a sua mente, ou até mesmo usar uma ou mais entidades do mal, né, que se plasmam na matéria para levá-lo a um certo desespero que pode levá-lo a tirar a sua própria vida. Que quando o mal resolve agir numa pessoa, só uma entrega verdadeira a Deus ou a Jesus que pode salvar. E para uma pessoa, mesmo que convertida a Jesus ou ao cristianismo, mas que vivia em depressão e culpa, na verdade, pela morte da sua ex-esposa e filho, vocês não acham que é fácil para uma ou mais entidades das trevas dominar a sua mente
dominar a mente dele, mesmo que seja para tirá-lo à sua vida, fica a pergunta. Apesar das suas últimas imagens mostrarem ele ao descer do carro que podia estar sendo perseguido, mas a polícia destaca que a arma estava na mão esquerda dele, condizendo com o fato dele ser canhoto, que fortalece a tese do suicídio consumado, porque o tiro foi do lado esquerdo do seu cérebro. Então, para mim, acredito que pode ser um suicídio induzido por seres das trevas através de um ritual de magia negra que fizeram contra ele. Por quê? Quando uma pessoa está possuída, é praticamente impossível de ter controle dos seus próprios atos. E assim os caras que querem eliminá-lo não deixam provas alguma para serem acusados, já que os satanistas não precisam contratar pessoas para fazerem o seu serviço. Apenas podem usá-los para ameaçar as pessoas. Agora, para matar mesmo, eles contratam os seres trevosos que ninguém vê para fazer o seu serviço. Agora, a lição que fica de tudo isso é de que realmente não vale a pena você conseguir fama, sucesso, riqueza, ou seja lá o que for que você queira, entrando nessas seitas, porque depois a cobrança é certa e uma hora ela chega, seja aqui nesse mundo ou no além. Meu amigo, hoje tive um dia muito corrido, estou super exausto, mas eu refleti um pouco a respeito. Eu tenho algumas coisas a fazer ainda aqui antes de partir, e se você concordar, a gente pode fazer um podcast no seu canal, onde eu posso falar tudo aquilo que eu nunca pude, responder respostas que sempre me fizeram e eu nunca pude responder, e depois disso eu tenho que finalizar minha missão. Eu não sei como te explicar, isso eu falaria pessoalmente, não diante de câmera. Mas eu te agradeço muito, viu? Por, sei lá, ter se... Me perdoe. Tô umas 3 noites sem dormir, então minha mente tá confusa e cansada. Eu queria falar algumas coisas que eu acho que iriam reverberar melhor através do seu canal, porque eu e você somos irmãos. Quero as pessoas entendam que não. Você tem um grande amor e consideração por você. Então, quando você tiver tempo, me dá um retorno, diz onde é o podcast, me dá algumas opções de horário, me diz se é gravado, se é ao vivo. Gostaria de dizer minhas últimas palavras. E antes de partir, infelizmente, eu vou ter que sinalizar algumas coisas que são muito importantes, que nunca foram faladas e que eu não posso falar agora, que se eu falar nesse momento me executam. Mas depois que eu deixar registradas as palavras, que se eu registrar nos meus canais, tem muita gente que tem acesso aos meus canais, minhas senhas, etc. Podem deletar, mas no seu canal não. No seu canal ficará para a eternidade. Aí pensa a respeito, me dá alguns dias, algumas datas, se isso reverberar em seu coração, se você sentir paz. Eu quero falar algumas coisas e depois eu tenho que fazer algumas coisas antes da minha partida. Eu estou muito cansado. Me perdoe, meu irmão, se minhas palavras confundem você. Mas eu estou muito cansado. Eu não suporto mais essa vida, porque, sabe, tanta hipocrisia, tanta falsidade. Eu queria falar o que precisa ser dito, falar a verdade empírica, comprovada também com documentos, com fatos. Eu vou levar tudo. E me diga algumas oportunidades. Primeiro, se você tem serenidade no seu coração para fazer isso.
E depois me passa algumas datas para isso, eu vou até o seu podcast, levo os documentos, levo os fatos, e depois eu vou ter que fazer algumas coisas. Mas eu não suporto mais essa fita aqui. Muito pesado aqui. Acho que já cumpri minha missão. E, paradoxalmente, nossa, isso é muito paradoxal. Aqueles que as pessoas, não eu nem você, as pessoas olham como inimigos. Não sou seu inimigo, meu irmão. Somos irmãos, feitos pelo mesmo Criador. Posso entender que nas diferenças existem igualdades. Como um quebra-cabeça, né? As peças são diferentes para se encaixarem no todo. E aí você vê a verdade. É importante conhecer os dois lados. Enfim, é isso, tá? Me perdoe se eu não me fiz entender, mas pensa a respeito e depois não precisa ter pressa. Eu tenho algumas coisas a fazer ainda, mas basta para deixar agendado. Eu preciso fazer algumas coisas aqui antes. Mas eu queria finalizar esse registro no seu podcast, porque eu sei que não vai ser apagado, porque aí não vai estar sob controle de terceiros, mas somente você, né? E a gente faz ao vivo, grava, como você preferir. Amadurece a ideia, pensa a respeito, fala com Jeová a respeito. Bom, eu sou o Sandro Sabag, o seu buscador da verdade. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like para engajar muito mais ainda esse vídeo. Se inscreva aqui no canal também para sempre receber um vídeo meu quando sair. E vamos compartilhar esse vídeo, né, só com todo mundo, para que a verdade liberte as pessoas dos seus maus caminhos, já que é só através da verdade que nós seremos livres de fato. Um beijo no coração a todos vocês, fiquem com Deus, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos guie, nos ilumine, para que a gente faça as escolhas certas, que é o caminho da luz e da verdade. Amém.